escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Quando fala em Elias, não é que Elias vai descer, não. É o legado que o ministério de Elias deixou através do ministério dele. Não é? Porque ele restaurou o culto, ele não derrubou aqueles profetas de Baal, ele restaurou o culto. É isso que vem sendo trazido quando fala profeta Elias. Então, quem que é o profeta Elias aqui? É o João Batista. O João Batista vai pregar a palavra de Deus para o povo se arrepender, não é isso que ele vai fazer? Então, essa promessa é para o povo lá no Novo Testamento. E quando fala do anjo da aliança, que a gente viu lá no capítulo 3, é de Jesus. Jesus veio, né, lá no Novo Testamento. Agora, a promessa que a gente tem é que ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí, versículo 6. Através dos ensinamentos bíblicos, olha o que ele fala. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. O que é isso? Converter o coração dos pais aos filhos, em que os pais eles vão ensinar seus filhos no temor e admoestação de Deus. É o cuidado que os pais vão ter de cuidar dos filhos, ensinar a palavra aos filhos, a palavra de Deus. É isso que é converter o coração dos pais aos filhos. E converter o coração dos filhos aos pais é o quê? Os filhos obedecerem no temor de Deus, os seus pais. E aí, olha só, a última frase. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança é o seguinte, Deus tem a parte dele e nós temos a nossa parte. A parte de Deus é o quê? Abençoar o povo. E a nossa parte, adorar a Deus. E quais são os termos dessa aliança? Se obedecer, vocês terão bênção. Se desobedecer, vocês terão maldição. Esses são os termos da aliança. E aí, nós vimos que o Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E ele termina com uma maldição. Não é isso que está escrito aqui? Maldição. Aí vamos para Apocalipse 22, 3. Apocalipse é o último livro. Tanto o livro de Malaquias fala do dia do juízo, quanto Apocalipse, né? Mas olha Apocalipse 22, 3. 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. E aí, olha o último versículo de Apocalipse. O último. Ele está até um título lá. Vocês sabem que esses títulos que nós temos na Bíblia foram homens inspirados por Deus para facilitar a nossa leitura. Porque no original não tem título, não. É direto, né? No original é direto. Mas esses títulos foram colocados, né, pelos homens para facilitar o nosso entendimento, a nossa leitura. Termina com o versículo Apocalipse 22, 21. Tem bem grande lá, na Bíblia de vocês está escrito o quê? A bênção. O Apocalipse termina com a bênção. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, olha só, Malaquias termina com maldição e Apocalipse termina com a bênção. E assim nós terminamos o livro de Malaquias. Mas e aí? O que Malaquias está falando para a gente? Mas antes de falar sobre os princípios do culto, que eu quero finalizar com os princípios do culto que nós tiramos do livro de Malaquias, que é o que Malaquias queria ensinar. Nós vamos ver a diferença. Eu sei que alguns já devem ter visto esse vídeo. Dá para passar, Aline? Tá? A diferença entre o justo e o perverso. Só que esse vídeo é falando do joio, que é o ímpio, e o trigo, que é o justo. Então, vamos ver esse vídeo. Eu sei que alguns já devem ter visto, mas acho muito interessante esse vídeo.
Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá no vídeo. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto nenhum. Ele não tem fruto, só aparece, ó. Agora ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. O elemento nosso, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, não, aplaudir de pé, hein? É isso aí. Então, olha, o joio, ele não dá semente. É a palha que o vento espalha. O trigo dá semente. Então, o que significa isso para a gente? Que nós somos o trigo. A gente tem que dar frutos, a gente tem que produzir, a gente tem que servir a Deus, até que o dia do juízo chegue. É essa a mensagem. E princípios do culto. O que a gente pode tirar aqui do livro de Malaquias sobre o culto? Que culto é uma celebração. Há uma grande diferença entre murmuração e adoração. Então, em alguns momentos da vida da gente, a gente começa a olhar as promessas de Deus como os ímpios faziam e não crer nas promessas de Deus. Aí a gente começa a murmurar. Murmúrio não é adoração, é o contrário da adoração. Porque se eu estou gastando a minha mente, a minha boca para falar, reclamar, para murmurar, eu não estou adorando. E Deus quer adoração. Porque a gente tem que adorar a Deus em qualquer situação da nossa vida. A gente tem que adorar a Deus. Ele é dono de tudo, Ele está no controle de tudo. Eu sempre falo que assim, a gente não enxerga nem a esquina. Deus já enxergou depois da esquina. Então, a gente tem que adorar a Deus. Culto é adoração a Deus. Porque a nossa vida tem que ter adoração todos os dias. Lembra que eu falei lá no início? O culto, quando a gente está juntos aqui, nós estamos juntos aqui na igreja, a gente está cultuando a Deus de uma forma pública. Mas em casa, é uma forma individual. Também a gente tem que cultuar. Então, quando a gente fala de culto aqui, não é só aqui, não. É no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Né? A gente acordar com Deus, dormir com Deus. A gente tem que fazer uma única oração. Orar sem cessar significa uma única oração, que começa de manhã e termina à noite. Tudo bem que você pode começar a orar e você dormir. Você está dormindo nos braços do Pai, mas você já passou o dia com Ele. Não é parar. Deus não quer que você pare para orar e fique lá 2, 3 horas, que Ele sabe que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem coisas para resolver. Mas aqui, enquanto eu estou na fila do banco ou na fila de supermercado, eu não vou ficar reclamando lá. Nossa, que tanto o carrinho lotado, a mulher está pondo um produto em cada sacolinha, né? Hoje que eu saio daqui, não. Para que você vai olhar isso? Quem sabe Deus está dando a oportunidade de você ficar parado ali na fila para você orar. Porque você não ia ter outro momento. Deus fala assim, hoje você não buscou, não. Vem cá, vou te pôr lá na fila, na última, lá, e aquele povo todo com o carrinho cheio. Que aí, nesse tempo que você está aqui, ao invés de você reclamar, você vai orar. Você vai falar comigo. Tá, gente? Isso é sério. Já me aconteceu. Falei, o quê? Eu vou ficar reclamando nada, não? Senhor, fiquei orando. Não precisa você fechar o olho. Eu oro dirigindo, eu oro conversando com Deus. Deus está lá do meu lado, lá quando eu estou sozinha no carro. Deus está... E também junto, né? Quando eu estou com a minha família. Mas eu estou lá conversando. Coloco louvor, começo a cantar. Outro dia um cara ficou olhando assim. Ele falou assim, deve estar achando que eu sou doido, mas estou louvando e adorando a Deus. A gente tem que fazer isso todo dia, toda hora. Não é? Se você acha tem uma coisa que você tem que resolver, você acabou de resolver, não foi você que resolveu, não. Foi Deus que resolveu para você. Vaga, gente, toda vez que eu encontro uma vaga, eu falo, obrigada, Senhor, eu sei que o Senhor reservou isso aqui para mim. E é assim, você está falando com Deus. Você olha para o céu, você fala, nossa, que céu lindo. Essa semana a Neia filmou as nuvens caminhando lá, uma coisa linda. O que você está fazendo? Você está louvando a Deus, porque foi Ele que criou. Não é? Então, gente, é isso que é a aliança. É a gente estar o tempo inteiro em contato com Deus. Porque
A nossa adoração, ela não é pacto, ela não é ritual, ela é pactual. O que é ritual? As pessoas vêm na seita, vai lá, sacrifica, faz as ofertas, elas vão embora e acabou. Aquilo ali não tem nada a ver com a vida delas. Com a gente, não. A gente está aqui adorando a Deus, mas quando a gente sai daqui, a gente sai mais fortalecido para a nossa semana, durante a semana, porque o que a gente faz aqui no domingo é consequência da nossa semana. Então, não é uma comida que você come só no domingo. Você passa a semana inteira sem comer, no domingo você come demais. Você vai passar bem? Lógico que não, você vai passar mal. Não tem que comer todo dia? Todo dia? Não é? Uma coisa que você não deixa de fazer é comer, dormir, tomar banho. Não é isso? Todo dia? É assim que eu falo com os meus alunos, para eles estudarem. Fala assim, ó, isso aqui tem que ser parte da sua rotina. Nem que for 10, 15 minutos, você tem que estudar. Todo dia. Porque você não come todo dia? Então, você tem que fazer isso também todo dia. Porque é coisa importante da vida da gente. E outro item. Já falei, né, que nós devemos adorar a Deus, não importam as circunstâncias. Terceiro item, cultuar a Deus da forma que Ele determinou, não do nosso jeito. Vocês viram lá os sacerdotes estavam prestando culto, estavam sacrificando? Sim, mas do jeito deles. Eles estavam levando o quê? Levando animal cego, coxo. Não era isso que Deus mandou. Lá em Deuteronômio, Deus mostra que é o quê? O animal sem mácula, sem mancha, puro, o primeiro. E eles estavam fazendo o contrário. E às vezes a gente quer cultuar a Deus do nosso jeito. Ah, não, esse negócio está certo, não, tem que ser assim. Ah, não gostei do que fulano falou, não. Ah, não gostei do coro cantando, não. Cantou muito feio. Não é do nosso jeito. E outra coisa que eu volto a frisar aqui. Nós estamos assentados aqui cultuando a Deus tanto quanto os que estão aqui à frente. Quem está assistindo é Deus. Eu não venho para assistir culto. Eu venho para prestar culto. Quem assiste é Deus. Então, Deus é que tem que avaliar. Avaliar o nosso coração, avaliar a nossa oferta. É Deus que tem que fazer isso. Outro item. Devemos dar o melhor para Deus. O melhor de cada um de nós. Não é o melhor do outro, não. É o melhor de cada um de nós. Às vezes, outro tem mais habilidade do que eu em alguma coisa, mas o que eu posso fazer, o que Deus colocou nas minhas mãos, é o que eu tenho que fazer, o de melhor para Deus. Não é olhar para o que o outro faz. E eu sempre falo, quando eu falo questão do louvor, né, de música, eu falo o seguinte: as pessoas estão aqui tocando, né, mas eu não tenho que pensar assim, fulano toca melhor do que ciclano. Não tem nada disso. Nada disso. Para o Senhor não tem nada disso. Porque eu tenho que fazer o que está nas minhas mãos. O que Deus falou com Moisés? O que você tem nas suas mãos? Deus não fez milagres com aquele cajadinho de madeira? Você olhando para ele não vale nada? Mas porque não é o cajado, é Deus que vai usar aquilo ali. Então, Deus usa a nossa vida, né? Cultuamos por meio de Jesus. Eu já falei aqui, né? O sangue de Jesus nos purifica para que a gente possa adorar. Então, não é todo mundo que entra numa igreja que adora, não. Entenderam? Eu posso entrar numa garagem, mas eu não sou carro. Entenderam? Então, às vezes, tem pessoas que vêm participar do culto, mas elas não têm Jesus ainda no coração. Elas só podem achar lindo, maravilhoso o culto, mas elas não adoraram. Por quê? Porque a gente só adora quem passou, foi lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Pode achar lindo, maravilhoso, gostar, mas ainda não está cultuando porque não tem o Espírito Santo dentro deles, tá? A verdadeira adoração, então, ela tem de ser adoração proveniente do coração. Para não ouvirmos do Senhor, abram lá em Malaquias de novo. Malaquias 1:10.
Eu vou ler só a frase que o Malaquias coloca aí, ó. A gente tem que adorar de todo o coração, de toda a nossa alma. Para a gente não ouvir do Senhor, olha lá. É o versículo 10, mas a parte B, tá? Para a gente não ouvir do Senhor assim, ó. Eu não tenho prazer em vocês. É isso que a gente tem que pensar. Como diz o pastor, ó. Eu não tenho prazer em vocês. Oh, meu Deus. Oh! Chegou. Eu não tenho prazer em vocês. E olha só, Deus, o que Deus falou com a samaritana? Deus falou com a samaritana assim, olha, eu não estou procurando adoração. Eu não estou procurando, eu não preciso de adoração. Eu quero adoradores. Eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Espírito é com a nossa vida, com a nossa alma. E verdade, porque tem que ser um culto verdadeiro. Agora, verdadeiro por quê? Abram lá, por favor, em João 17:17. E aí eu estou encerrando. 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a adoração, ela tem que ser baseada em quê? Na palavra de Deus. Por isso que fala que a gente tem que adorar em verdade. Porque tem que ser dentro dos princípios bíblicos e com a nossa vida. E que Deus nos abençoe e que a gente possa, através, de Malaquias, ver a importância do culto, que a gente possa dar importância ao culto, entregar ao Senhor a nossa vida. Eu preparei, não fui eu que fiz não, tá? Mas eu preparei para vocês, que eu achei muito interessante. Me dá só um aqui, só um, Silvana. Como fazer um devocional de 15 minutos, tá? E para começar, Para começar, porque depois você começa com 15, você vai aumentando. E eu achei muito interessante essa abordagem aqui. 5 minutos para a leitura bíblica, porque você vai ler e vai ver os versículos que saltam, porque os versículos saltam para você. Às vezes pode não saltar para mim, salta para o pastor, salta para o outro não. Tem versículos que Deus, assim, salta. Então, 5 minutos de leitura bíblica. 5 de meditação. Você vai pensar assim, o que eu vou confessar a Deus? O que eu vou agradecer? Por quem eu vou interceder? O que eu vou pedir? 5 para oração. Aí sim, você vai adorar a Deus, agradecer pelas bênçãos, confessar os pecados, suplicar por sua vida e pela vida dos outros. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor.